Continuando o nosso curso de astrologia, nessa aula nós vamos aprender a como calcular o mapa astral de uma maneira 100% manual, sem depender de programas de computador. Mas antes eu gostaria de enfatizar um ponto aqui com vocês, é que uma operação muito comum que nós precisamos aprender para fazer esses cálculos do mapa astral é a conversão de ângulos para decimais e decimais para ângulos, tá? Portanto, agora eu peço que vocês pausem o vídeo, vejam na tela aí como faz essa conversão e uma vez que vocês aprenderam, vocês continuem aqui vendo o vídeo. Para calcular um mapa natal é necessário uma tabela de efemérides, uma tabela de casas, a data, hora, local de nascimento da pessoa ou evento, né? E as coordenadas geográficas do local e o seu fuso horário. Deixa eu só voltar aqui, só para dar uma informação para vocês. Essas tabelas, a tabela de efemérides, vocês podem acessar esse site aqui, que é o site do Astrodientes. Vocês podem pegar essas tabelas aqui, as efemérides. A tabela de casas, ela está aqui, ó, nesse link. Vocês clicam. E percebam o seguinte, aqui a gente vai trabalhar com o sistema de casa Plácidos. Não precisa saber o que é isso agora, tá? Vocês só precisam saber que esse é o sistema de casas que nós vamos utilizar aqui para o cálculo do mapa astral. E percebam aqui que a gente tem dois tipos de PDF, né? Um PDF ele é compacto e o outro ele é mais detalhado. O compacto é esse daqui, ó, essa primeira opção, essa primeira linha. O detalhado, ele está aqui na segunda linha. A gente só vai precisar do compacto, tá? E como a pessoa que nós vamos calcular o mapa astral, ela nasceu na região sul do mapa, então a gente vai precisar baixar esse daqui, tá? Vamos voltar aqui agora para o curso. Para a gente calcular o mapa astral, a gente primeiro calcula o LMT, depois o GMT, o GMST, depois o LST. Exatamente nessa ordem. Então essa aí é uma tabela de efeméride, para quem não sabe, né? É uma tabela astronômica em que com intervalos de tempo regulares se registra a posição relativa de um astro. Então, eu trouxe aqui como exemplo o janeiro de 1996. E aqui nas linhas estão o dia, né? No dia 1, o Sol estava nessa posição, a Lua nessa, o Mercúrio nessa, Vênus nessa, enfim. Aqui no dia 2, para o dia 3, 4 e assim sucessivamente. E perceba um detalhe aqui importante nessa tabela. Essa tabela foi gerada tendo como base a 0 hora de UTC, ou seja, o horário de Greenwich. Essa informação é importante, tá? Gravem ela. Então, para quem não sabe, esses são os hieroglifos dos planetas, né, os símbolos dos planetas. Se vocês não conhecem esses símbolos, eu aconselho que vocês pausem o vídeo, memorizem-os, tá? Para a gente dar continuidade aqui no nosso curso. O sistema de divisão de casas é uma tabela similar à tabela de efemérides, mas com a diferença de que nas linhas nós temos a latitude onde a pessoa nasceu. Por isso, como essa pessoa a pessoa que nós vamos analisar nasceu na latitude sul, percebam aqui, ó, que aqui você tem o S indicando a latitude sul. Por isso é importante baixar a tabela correta. Então, no nosso exemplo aqui, nós vamos calcular esse mapa astral de uma pessoa que nasceu no dia 16 de 4 de 1996, às 12h56 da tarde, com fuso horário de -3, nessas coordenadas aqui. Perceba que o S de sul, conforme eu falei para vocês. Então, o primeiro passo, nós vamos calcular a hora de nascimento real que dessa pessoa, né? Então, nós vamos colocar aqui a data que está na sua certidão de nascimento, tá? Se a pessoa não souber essa data aqui, a gente vai ter
em aulas futuras métodos para a gente chegar nessa data, tá? Um método, inclusive, que eu desenvolvi. Mas por hora a gente vai precisar da hora que essa pessoa nasceu, conforme está registrado na sua certidão de nascimento. Se ela nasceu em horário de verão, a gente vai subtrair 1 hora. Não é o caso aqui, portanto, a hora de nascimento real dessa pessoa é 12 horas e 56 minutos. A gente anota essa informação e parte para o próximo passo, que é o calcular o GMT, Greenwich Mean Time. Então a gente pega essa hora e a gente subtrai ou soma o fuso horário. Eu vou explicar isso aqui melhor. Eu vou explicar isso aqui de uma outra maneira para ficar mais fácil de vocês entenderem. Perceba aqui que o fuso horário que essa pessoa nasceu é -3, portanto ela está 3 horas adiantada a Greenwich. A gente precisa fazer a operação inversa. Se aqui está menos, a gente faz a operação de soma. Portanto, por isso que a gente soma aqui, ó, o 12 mais o 3, que dá o 15. Tá? Se essa pessoa tivesse nascido no lado leste, a gente fazia a operação contrária, conforme vocês podem estar vendo aqui, ó. Portanto, a gente chega aqui na hora de nascimento GMT, nesse valor aqui. E depois, perceba que esse valor aqui ele não é maior do que 24 horas. Por isso que a data que essa pessoa nasceu em GMT também não se altera. Mas veja, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que nasceu às 11 horas, né? Ou seja, da noite, ou seja, às 23 horas da noite. Se eu somar mais 3, vocês concordam comigo que a data de nascimento GMT vai mudar. Tá? Então, muito cuidado com isso. E agora a gente pega esses dois valores aqui e a gente deixa eles anotados aqui, que é a hora de nascimento GMT ajustada e a data de nascimento GMT ajustada. A partir de agora, para os nossos cálculos, a gente só vai utilizar esses valores aqui, tá? Esquece agora a data de nascimento real dessa pessoa, que ela nasceu, e a hora de nascimento real. Esquece, tá? Agora a gente só vai trabalhar com valores em GMT. O próximo passo, agora, o terceiro passo, nós vamos calcular o GMST. Então a gente vai precisar agora da efeméride, tá? A gente vai pegar aqui a efeméride e a gente vai vai descobrir essa hora sideral. A hora sideral que estava em Greenwich na hora para essa data aqui que a gente calculou anteriormente. Depois a gente calcula a aceleração sideral, que é 10 segundos por hora. E a gente pega a hora que essa pessoa nasceu, o GMT ajustado, né? E a gente soma todos esses valores. Portanto, aqui na efeméride, pro dia do mês de abril de 1996, a gente vem aqui no dia 16 e pega a hora sideral que essa pessoa nasceu, que é esse valor aqui, ó. Certo? Agora a gente precisa calcular a aceleração sideral. Então a gente pega aqui o sideral time, anota aqui, e a gente separa as horas dos minutos. Então a gente pega aqui 13 vezes 10, que é 10 segundos por hora, né? A gente chega em 130. A gente pega aqui os minutos, que é 0,37 vezes 10, chega em 3. 130 mais 3, 133 segundos, que dá os 2 minutos e 13 segundos de aceleração sideral. E depois aqui a gente pega aqui a hora de nascimento GMT, ajustada, né? Soma tudo e a gente chega na hora sideral em Greenwich. Então, a hora que essa pessoa nasceu, a hora sideral em Greenwich era essa. A gente pega esse valor, coloca aqui. E agora a gente vai ter que fazer uma correção de longitude. Portanto, se essa pessoa nasceu a oeste, como é o nosso caso aqui, a gente precisa subtrair esse valor. Certo? Se ela nasceu a oeste, a gente
soma esse valor. Essa correção de longitude aqui, ó, ela é calculada da seguinte maneira. Eu esqueci de colocar aqui, mas é assim, ó. A nossa pessoa em questão, ela nasceu na longitude 50. É o 50W que a gente viu anteriormente. A gente pega esse valor, divide por 15. A gente vai chegar em 3,3333. A gente pega aqui o 3, né? Esse 3 aqui, esse 3 inteiro, é esse 3 aqui. Os 20 é esse 0 aqui, ó, 0,33 vezes 60, que é o 19,8, que é os 20 aqui, né? Fazendo arredondamento aqui, tá? Então essa é a correção longitudinal. Aí vai depender agora da onde a pessoa nasceu, né? Qual parte do mapa ela nasceu. Se nasceu a oeste, a gente subtrai. Se nasceu a leste, a gente soma. No nosso caso aqui, a gente vai subtrair, que ela nasceu a oeste. Portanto, esse menos esse dá esse, que é o local sideral time. A gente precisa fazer uma correção de elíptica. Portanto, a gente pega esse valor, menos 24 horas, né? E a gente chega no local sideral time. É esse valor que a gente precisa agora para descobrir agora os demais elementos do mapa astral. Agora a gente vai aqui na tabela de casas, né? Como essa pessoa nasceu aos 2 horas e 15 minutos, ela vai se encaixar aqui. Aqui não pode ser, porque aqui já é 2 horas e 16 minutos, ou seja, aqui já passou. Tem que ser antes, né? Então a gente vai pegar esses valores aqui. A gente vai vir na latitude onde ela nasceu, que é 15S, e pegar esses valores aqui, ó. Esses valores vão nos ajudar a montar esse diagrama aqui, né? O mapa astrológico, da seguinte maneira. O ascendente, perceba que ele está a 25 graus de câncer. Então a gente vai anotar essa informação aqui. A primeira casa, né? O ascendente é a primeira casa, está em 25 graus de câncer. Para a gente descobrir a casa oposta a ele, a gente vai descobrir o signo oposto a ele. Então a gente vai anotar a mesma informação aqui, ó. O signo oposto a câncer é Capricórnio, portanto a gente anota aqui 25 graus de Capricórnio. Então a casa 7, ela é oposta a 1. A gente anota aqui. O mesmo procedimento vocês vão fazer para as demais casas, né? Então a casa 2 a gente anota essa informação, 28 graus Leão, que é essa daqui, né? Que tá 29, mas enfim. A gente anota aqui. Depois a gente vem aqui, ó, para descobrir a oitava casa, a gente utiliza os signos opostos, né? E a gente anota essa informação também. E assim sucessivamente até montar aqui todo o nosso círculo, né? Agora falta a gente adicionar os planetas aqui no círculo. Os planetas são calculados da seguinte maneira. Eu pedi para vocês, a partir de agora, usarem só a data GMT ajustada e a hora GMT ajustada também. O motivo está aqui agora. Vocês vão pegar aqueles valores que a gente viu aqui, ó. Aqui. Vocês vão pegar esses valores, certo? Porque agora eles são muito, a gente vai usar, porque a gente vai utilizá-los ali nos cálculos, tá? Eles são muito importantes, tá? Então, aqui o GMT, a data de nascimento, o GMT ajustada dela é dia 16 de 4 de 1996. Vocês vão anotar aqui na parte de baixo a posição que o Sol estava nessa data. E aqui em cima, a posição que o Sol estava no dia posterior, ou seja, no dia 17, certo? Porque aqui agora nós vamos precisar calcular o seguinte, o quanto o Sol andou do dia
até a hora que a pessoa nasceu, né, que é o GMT ajustado. A hora GMT ajustada. A gente vai precisar fazer esse cálculo. Quanto que o Sol andou da 0 hora, da meia-noite até a hora que ela do GMT ajustado, né? Então a gente vai calcular essa diferença, que vai dar esse valor aqui. E a gente vai converter esse valor para decimal e dividir por 24 vezes a hora que a gente calculou lá, né? Que dá, que no nosso caso aqui, que é às 15 horas e 56 minutos. Convertendo as horas para decimal, dá esse valor aqui. Portanto, fazendo essa conta, a gente chega nesse acréscimo aqui. A gente faz a conversão de volta, coloca aqui. E faz a soma, né, do 26 mais o acréscimo, a gente chega nesse resultado. Ou seja, o Sol ele parou, ele estava, né, nessa posição aqui, naquela hora GMT ajustada que a gente calculou. O mesmo processo vocês vão fazer para os demais planetas. Vocês vão fazer o mesmo processo para a Lua, para Mercúrio, para Vênus, para Marte, e para Júpiter e para Saturno. Os demais planetas, né, que é Urano, Netuno, Plutão, eles são planetas rápidos, ou são planetas lentos. Portanto, eles variam muito pouco. A posição que eles foram registrados ali no dia varia muito pouco de um dia para o outro. E, portanto, não faz sentido a gente calcular as posições desses planetas. Então eu vou repetir aqui mais uma vez, tá? Para ficar bem claro na mente de vocês. Nessa posição aqui é a posição do planeta no dia 16 de 4 de 1996, que é o GMT ajustado. Aqui é a posição do planeta no dia posterior ao GMT ajustado. A gente calcula a diferença. A gente pega aqui, ó, esse valor, faz a conversão, né? Aqui não precisou. Mas a gente pega aqui, ó, 7 dividido por 24 vezes a hora GMT ajustada que a gente calculou. A gente vai chegar num valor, faz a conversão de volta e soma. Pega esse valor mais esse, chega aqui, nesse. Certo? Então, só fazendo aqui uma comparação agora rápida, o computador calculou esses valores e o nosso método manual calculou esses valores. Como vocês podem ver, os valores eles são muito próximos, né? A margem de erro é muito pequena. Esse método de cálculo eu descobri enquanto eu estudava o material da FAA, que é a Federação Australiana de Astrólogos, tá? Que é uma federação que publica materiais, né, artigos muito bons para quem é assinante sobre astrologia, né, enfim. E por hoje é só, tá? Nos vemos nos próximos vídeos.